Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez entre amigos. Hoje, um amigo muito querido, um amigo de bom tempo, de algumas campanhas, um amigo que vocês conhecem em várias telas, um artista ímpar, meu amigo querido, Nilmar Condes. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com Querido. você. E é isso mesmo, amigos de muitas histórias, assim, né? Pra Muitas histórias. pra E aí a quem- gente vai contando essas histórias. Que já começando o nosso bate-papo, né? Como eu conheci o Hermes, Não, você não vai chegar no Não? Hermes, não. Eu quero Faz antes. bastante Eu quero uma tempo. história de muito antes. mas a nossa amizade já tem uns 25 anos. Por aí ou mais. ou mais. Ou mais. Não, tem mais do que isso. Mas a gente chega nela. Tem. Eu quero saber da sua história. Aí, quando a nossa história cruzar, aí a gente conversa sobre ela. A minha história. Nilmar Condes. Esse menino, o menino Newton. O menino Nino, como era em casa, O Nino. menino Nino. Menino Nino. Quando começa esse menino Nino, ele vem aonde? Onde é que ele nasce? Talvez o Nino artista, ele nasce logo, o Nino artista, ele nasce... O Nino artista nasce quando ele encontra uma peruca da minha mãe e uma anágua. Que ótimo. Esse Mas era em que mesmo. cidade você estava? Estava o Nino? Goiânia. Nasci em Foz do Iguaçu, com 2 anos de idade, meu pai é militar. Todos nasceram em Lorena, aqui interior de São Paulo. Aham. Papai mudou para Foz do Iguaçu, nasci lá em Foz do Iguaçu, o único que nasci no hospital, por coincidência. Na época todo mundo tinha na certidão pardo, a minha está escrito branco. Não Mentira! me gabo disso, aí não é isso, mas eu falo, porque é onde meus irmãos me sacaneavam, que eu tinha sido achado no lixo do Paraguai. Ah, meu Aquelas Deus. velhas histórias de irmãos. Sacanagem de irmão, né? Só que com 2 anos fomos para Goiânia. E papai mudou para lá. Eu falo com papai com muito carinho, mas eu não fui criado com meu pai. Ele deixou a mamãe lá e a mãe nos criou. A Quantos partir daí. eram? Nós somos, tem um que já partiu, mas somos em 6. 6 filhos e eu sou o caçula. Acho que o mais velho tinha 12 ou 13 e o mais novo eu tinha 2. Nossa Senhora, a diferença é grande, né? Bastante. E a mamãe com esses 6 figuras. E né? aí você achou a anágua da tua mãe. O que você fez com isso? Vesti. E? Foi muito engraçado que a minha mãe, quando eu vi, quando ela viu, ela riu e falou, menino, por que você está vestindo isso? O que é isso, menino? Aí brinquei, brincamos. E um tempo depois, eu mais velho, continuava fazendo essas brincadeiras, a minha mãe falou assim, depois que eu virei artista mesmo, a mãe, só lembrei uma passagem, que ela falou, filho, de todos os meninos e as meninas que encontraram minhas coisas, você foi o único que fez brincadeira. Ela falou, você realmente já era um artista. Porque eu vi aquilo uma forma realmente de diversão, como ela usava Sim. dentaduras, e um dia apareceu. Ela, que isso? Tira esse negócio, que nojento nada, você é minha mãe, enfim. E aí, a partir dali, eu fui realmente... Eu era muito vidrado na TV, mamãe não deixava eu ir muito pra rua, apesar que eu fui criado bastante na rua. E aí a TV era muito a minha válvula de escape por tudo. Era a tua babá. E eu imitava, exatamente. Eu imitava tudo que eu assistia na TV, literalmente. E o que te chamou mais atenção na TV quando você assistia? Eram novelas, eram shows, era humorismo? De primeiro, você falou, já veio na minha cabeça, Maria Alcina, aquela Nossa, voz potente aquela e voz muita roupa, né? É verdade. Muito colorido, que com todo respeito eu brinco que faltou pouco para eu não ser um homem gay, né? Faltou pouco mesmo, por causa desse glamour. Eu falo isso às minhas amigas gays. Mas eu isso é falo, uma verdade. coisa, né? Uma coisa é mas você ainda que- continua, Claro. né? Que é o meu lado que eu brinco, o meu lado, não é isso, né? Mas meu lado gay é o artista. Porque eu sempre gostei das cores, do brilho. Aí outro foi o senhor barrigudo. Do Chaves? Não! Ai, quem cantou? Do Jegue?
É do jegue. Ai, meu Deus. É ele mesmo. Ai, A meu gente Deus. vai lembrar. Tá. eu vou Nossa lembrar. Senhora, como é que é o nome? Alguém socorre nós aí. Eles não lembram. Essa turma não lembra. Mas, Gente. enfim, ele era muito performático. Ah, é entendeu? Era um verdade, senhor é muito verdade. barrigudo. E ele dançava com a cantava- barriga. Ela é. do jegue, umas coisas. E ele era do Nordeste, né? Hoje É. eu tenho uma ligação muito grande com o Nordeste. Então isso me chamou bastante atenção. E aí, a outra coisa, comecei a tirar o som da TV e colocar voz nas coisas. Olha. Nos desenhos. Eu meio que imitava o que eu via. Aham, Isso foi por aham. muitos anos. Que barato, Muitos Nil. anos. E quando isso começou a se chegar perto de ser real? Numa época Na atrás, escola? numa época atrás, nossa, a gente tinha coisa de inaugurações de supermercado, que tinha aquele show de bairro. Ah, E sempre que, vamos, quem são os meninos que dançam, os meninos que cantam? Eu sempre entrava nesse concursinho. aham. A partir daí eu comecei a ficar um pouco mais seguro. Isso em Goiânia? Em Goiânia. Minha irmã foi Miss Goiás em 1985. Minto, ela ficou em terceiro lugar. Pra gente, né, pra família, ela foi a Miss. E aí ela falou, nossa, você não quer ser modelo? Você não gosta? Eu falei, gosto. Aí com 14 anos eu entrei num concurso. Você já era alto como você é hoje? Na época, digamos que eu era mais alto na época, Aham. Zólia, porque na época eu já tinha uns 70 e poucos. Né? Hoje eu tenho 80, sim, tá até um homem mediano, mas a galera tá bem mais alta. Sim. E ainda tinha essa coisa, você não vai ser manequim porque você não é tão alto, mas enfim. Entrei nesse concurso, fui descobrir que o concurso era pago, tinha que vender 20 convites, quem pagou, aí entra a mãe. Mãezinha pagou, e eu, no dia do desfile, fiz uma calça de linho, uma camisa de linho, que essa é minha irmã Miss. Não, você tem que andar de roupa de linho com 14 anos de idade. Roupa de linho? No calor lá de Nossa. Goiânia. Inacreditável. Imagina que vocês que têm uma cidade quente, um garoto de 14 anos suando, mas eu andava com a roupa de linho. E aí, no dia do concurso, chegou um garoto que, sei lá, nunca tinha vendido convite, mais alto que eu, mas apareceu do nada. Depois, com o tempo, a gente vai entendendo, eu explico aqui. E ganhou o concurso. E eu fiquei em segundo lugar. Então ficou claro para todos e para mim que eu era o primeiro lugar. Vou contar, porque esse rapaz que chegou era namorado do produtor Ah, do tá. evento, amigo do Claro. autor, que a gente não sabia. Claro, Ele chegou só no claro. último dia. Já chegou premiado, Eu já achei né? isso, aí você vai entendendo como é que funcionam as coisas. E a partir daí, esse rapaz que fez o concurso me convidou para fazer me deu uma bolsa para fazer um curso com ele. De manequim. Chegou lá, a gente descobriu que era meia bolsa. Sempre cilada, gente. Sempre uma cilada. Mamãezinha, meu amor da minha vida. Linda, Pagou a que outra aqui, pagou metade. a outra Olha que metade. lindo. Tá aqui, nossa, depois que ela faleceu, tá inteira nas minhas costas. Pagou. Quarta aula, Zódia. O professor falou, cara, você é muito bom. Eu falei, eu amo fazer isso. Aí eu era substituto dele para dar aula de passarela para os homens. Aham, Eu fui lá para aprender e já estava dando aula para os meninos. aham. Nesse decorrer todo, eu descendo, eu já E tinha... aí, o teu foco era ser manequim. Era ser manequim, e aí, assim, a minha história ela é tão complexa, às vezes, que aí eu tenho que, no meio disso, quis fazer jazz. E aí uma outra brincadeira Aí foi que eu dançar. falo, fui dançar. E aí virei gay e não sabia. Não, eu adoro falar isso, porque assim, pra gente não julgar as pessoas pelas suas escolhas. Claro, claro. E foi o que foi acontecendo com alguns amigos, com 2 irmãos meus, porque eu resolvi fazer dança. Aham. Aí coloquei o brinco, nossa, aí virei gay. Isso é muito bom, né? Fiz jazz, fiz balé, entrei num dos maiores grupos de balé lá de Goiânia. Eu era assim, um garoto ainda, que era o grupo Quasa, que existe até hoje, se puxar as pessoas encontram. E aí Tem foto dessa época? não, muito pouco. A gente ainda só tinha quando tinha a gente, show, é só verdade, quando tinha é shows, verdade. né? E aí nessa lá, eu fazia o curso de passarela numa academia de ginástica que tinha várias coisas. E tinha uma turminha de criança que dava jazz, que fazia jazz. Eu tô chegando um dia. A menina falou assim, ô Nil, você dança, né? Eu falei, danço. Ah, e quebra um galho? Eu falei, que foi? O professor Jesus faltou na aula das crianças, eu já, garoto de 16 anos, já fiz assim, não, dou aula não. Quase grosseiro. Falei, não. Falei, não, calma, amigo, eu preciso de ajuda. Os pais deixaram as crianças, foram embora, tem 1 hora para trabalhar com esses meninos, eu vou te pagar. Aí já deu aquela ligada. Opa! Falei, mas eu não dou aula. Ela falou, Nil, você não faz jazz? Só dá alongamento. Eu falei, caiu minha ficha, falei, beleza. Fui dar aula para as meninas, de 5 a 12 anos. Foi ótimo, sempre adorei criança, já tinha sobrinhos, foi uma delícia. Tô saindo para ir embora, ela falou, Nil, seu dinheiro. Eu falei, obrigado. Falou, Nil, eu preciso te contar uma coisa. No mesmo dia. Eu falei, o quê?
as meninas não querem mais o professor Jesus. E eu também não entendi a hora que ela falou isso. Você já entendeu? Eu falei, elas querem o tio Nil. Eu falei, que tio? Eu falei, não, eu não dou aula. Resumo, para não ficar longo, fui me preparar. Comecei a dar aula para essa turma de criança. Olha que legal. Uma professora mais graduada foi me ver e falou, não, ele tem condições sim. Aham. E aí, ó, outra coisa que estava no meio disso. Com 12 anos, eu comecei a jogar futebol no Vila Nova. Fica mais perto de mim, Então, você no tá meio, de muito no longe. meio de tudo isso que eu estou te contando, ainda tinha o futebol. Eu estava meio que saindo do futebol. Então, eu tinha essa expertise do futebol. Olha que legal. Ela falou, eu tenho 4 caras gigantes, um pouco obesos, eles querem aula de ginástica. Eu falei, você não faz futebol? Não é mesmo. Peguei mais uma turma, gente, a minha vida, eu estou onde estou, barato. e qualquer um de nós podemos estar onde a gente quer se a gente for um pouco ousado. Não fazer escolhas que você não consegue resolver. Aí o que eu fiz? Eu não sou aquele super CDF, mas eu sou responsável. Peguei uma revista que tem chamada Boa Forma, comecei a estudar. Fora os exercícios que eu sabia do futebol, fui estudar para ter um cuidado com coluna, que eu já tinha realmente, como eu joguei futebol por 4 anos, já estava saindo daí do futebol, era 14 e 15. Já tinha um conhecimento Já corporal, tinha. Eu sempre gostei. inclusive como manequim, né? De Sim, postura. sim, da dança, do balé, do balé, do jazz. exato, exato. Misturei tudo aquilo e a minha aula era diferente. Imagino. Revista Boa Forma, ali vi curso da M2000 e da Runner. E era uma época, Zóia, deixa eu lembrar, da época da aeróbica, que tinha os concursos. Sim, sim. E todo mundo fala, cara, você tem que ser atleta de aeróbica. Claro. Você tem que ser atleta de aeróbica. Com a dança. Corri para São Paulo, cheguei no dono da academia, falei assim, olha só, eu tenho uma tia lá em São Paulo, quero ir para lá, não sei o que, quero fazer esse curso, você paga, assim mesmo, quase, falei, beleza, é isso aí, para dar aula aqui para você. Pagou o curso, fui nessa tia, descobri que ela morava em São Bernardo do Campo, longe pra caramba, eu achando que era do lado, que o negócio era aqui em Pinheiros, pegava 3 ônibus. Mas tudo bem, eu não sou chegar, não, falei, bora, amarradão, fiz esse curso. Cheguei lá com uma nova aula e cheguei com ousadia. Cheguei com os tops, que hoje o pessoal fala cropped, já usava cropped em 92. Vocês estão atrasados. E aí, tem um dia que eu exagerei. Eu gosto que eu estou contando bem para vocês. Imagina, o cara dele, eu era um pouco menor, mas um cara desse tamanho, coloca um macacão inteiro colado, que é aquele de aeróbico, até aí tudo bem. Aí invento de pôr uma sunga por cima. Aí Você tô de super-homem. super, né? Eu não me toquei disso, mas... Aí eu acho que o dono da academia passou e falou, Nil, você não falou lógico, depois falou, chama o Nil. Ô, meu querido, tá tudo ótimo, as pessoas estão te adorando, mas aquela roupa não dá. Aquela roupa não dá. Aí cortei. Só faltou a Só capinha. falei, eu nem tinha me tocado, depois de anos que eu me toquei disso. E outra coisa que foi ótima, Jorge, dentro de toda essa brincadeira, dentro da minha responsabilidade, eu tinha 16 anos. Não tinha mal terminado o segundo, estava terminando o colegial. Eu fui melhorando a minha aula. Aí tinha umas senhoras, e uma dessas senhoras ela não tinha a cabeça do fermo. E ela usava um tênis com um salto mais alto para compensar isso. O Senhor Jesus, não o Senhor Jesus, o professor, viu que eu estava pegando umas turmas, foi dando uma na galáxia, viajou, sei lá, saiu e pediu para eu substituir nas senhorinhas, 4. Fui na mulher, com carinho, cuidado, e perguntou, a senhora está bem? A senhora está bem? Tudo certo. Não é que o rapaz não volta, gente, não estou me gabando de nada. Eu acho que Deus vai mostrando para você os caminhos que você pode tomar. E talvez a forma que você trate as pessoas. E eu era muito cuidadoso com as 4. E ela nos reclamaram que não queria mais ele. Ele deu aula para elas e a senhora, quando eu cheguei, ela falou que ele machucou ela. Não sei se era Olha. a conversa. Ai, não, ele fez uma coisa que eu estou sentindo dor. E acabou que eu voltei para dar aula para essas senhoras. E fiquei nesse tempo, bastante tempo dando aula, mas já estava conectado com a moda, eu dei uma fugida. E aí, nesse rapaz que eu dava aula, ele tinha uma agência. Então, em Goiânia, tinha a melhor passarela. Todo ano, que era o estado inteiro, fazia uma votação. Era uma votação de lojistas e produtores. Tinha um chegado do dono da produtora, um cabeludo bonitão, que já vinha ganhando por 3 anos o prêmio. E um outro que ganhava melhor modelo. Esse ano de 80, fui melhor passarela 87, eu fui 88, 89. Fui revelação 87. 88 eu ganhei esse prêmio. Olha. E aí, porque eu sempre agradeço a Deus, por isso que eu gosto muito do público. O prêmio virou prêmio popular. Foi voto popular. Então as pessoas que assistiam o desfile escolhiam a partir daí. E aí eu ganhei. Olha. E aí 89 de novo.
Nisso, eu já estava assistindo a vida de mamãe. Minha mãe, eu tive bicicleta, ela lavava e passava roupa, era assim, dessa altura, porque eu era dessa altura, eu lembro. Ela lavava e passava roupa para as pessoas. Um dia uma mulher fechou uma loja de bicicleta. Você não quer dar uma bicicleta para o Nino? E ela lavava e passou roupa, eu ganhei essa bicicleta. Então, tudo aquilo, enfim, foi entrando. Eu falei, cara, minha mãe tem que ter uma vida melhor. Minha mãe tem que ter uma vida melhor. E eu não via meus irmãos, não falando mal deles de jeito nenhum, mas eu não sentia essa luta dos meus irmãos em melhorar a vida da minha mãe. E sim a deles, que melhorar a da minha mãe e tal. Mas o meu pensamento é melhorar a da minha mãe. Aí eu falei que ia ser presidente do Brasil. Isso foi com 7 anos, já é que eu dou uma voltada. Isso foi com 7 anos, eu fui entendendo que era muito difícil. E aí, como deu certo melhor passarela, eu falei, eu vou mudar para São Paulo. E comecei a articular para mudar para São Paulo, que foi uma revolução também, né, Zódia? Esse que ano? Eu não fui criado com meu pai, só para lembrar, vou te falar um ano. Não fui criado com o papai, fui criado com a mamãe. E o meu pai apareceu lá até meus 13 anos, sabe aquele cara que fazia uma visita e ia embora? E aí, quando eu entendi também que ele largou minha mãe, eu falei, não gosto mais desse cara. Isso foi 86. Eu mudei para cá em 14 de março de 1991. Coincidência do destino, de Deus e da nossa vida. E se a gente, enquanto entende mais cedo e aceita, é tudo mais fácil. Quem tinha um espaço para eu morar? Meu pai. Olha. Convido o nosso amigo, que hoje virou teu amigo, que vem muito através de mim, que é o Cláudio Albuquerque, que é um amigo de Goiânia, é um dublador, que voltou para lá hoje, está muito bem lá. Está muito bem lá, né? Rádio. E ele falou, vambora. A mamãe falou, seu pai mora numa casa em São Paulo, só que ele mora no interior, eu acho que era Lorena mesmo que morava, ele tem uma família no interior, só que tem uma casa muito grande à venda, que ele e um amigo dele moram lá, que é do patrão deles. Meu pai era meio que segurança do pessoal que comprava dólar. Não era mais militar. Não era mais militar, mas a coisa do câmbio, não sim, lembro, não sei, os caras saíam com a bolsa de dinheiro. Ele sim. com a bolsa de dinheiro é armado, ele e o outro velho. E eu falei, mãe, beleza, vamos lá. Só que era assim, só tinha aquelas casas gigantes. Assim, e o Cláudio também junto. Vinha com você da passarela? Eu assisti ele, veio. Também da passarela. Conheci ele lá. O Cláudio tem umas histórias maravilhosas, assim, que o Cláudio ele era inseguro com ele mesmo. Isso eu posso falar que já é uma troca nossa. Falei, velho, você é muito bonito, mas só que você não pode ficar andando de calção e camiseta. Porque ele ficava muito mais bonito, porque estava mais bem vestido, de terno, claro. Ficava muito magro, muito alto, então ficava esquisito. E aí insisti para essa biba, amiga minha, o Ronaldo. A gente falava, Ronaldo. E era Ronaldo, que eu adorava chamar de Ronaldo. Falei que o Cláudio, que é do filho de ter. Não, ele é muito feio, o Cláudio. Eu mostrei uma foto do Cláudio. E o Cláudio não chega para fazer, isso é maravilhoso, chega para fazer a prova de roupa e vem de bicicleta. Prova de terno. Gente, ele vem... Não, pingando, Goiânia, volto, Goiânia, 40 graus de bike, eu dou tipo uns que você conhece um pouco aí, uns 15 quilômetros. Zódio, eu vi de longe, eu tô aqui, eu, o dono da loja meio de costa pra entrada, o Ronaldo ali, eu aqui, o Cláudio chegou, eu olhei pra ele, não vem pra cá, escondi ele. Eu falei, Ronaldo, dá licença, eu tava trabalhando, ajudando o Ronaldo. Corri na menina, falei, pelo amor de Deus, véio, vai se lavar, virei pra menina, pelo amor de Deus, põe um terno nele, porque ele ia perder o trabalho. ele Trocou e, enfim, ficou, virou um dos tops lá. Então o Cláudio foi uma grande resposta, assim, que eu tive e convidei, falei, vem, vambora comigo, mano. Tem a casa do meu pai, não me deu tão bem com meu pai, é melhor se você estiver comigo. E tinha a casa, que era uma casa gigante, e tinha aquela edícula no fundo. O que eu fiz? Fui morar no fundo. Eu não ficava perto dele. Ainda tinha esse rancor, essa trava com ele, mas aí tudo se resolveu ali, resumindo tudo se resolveu. Fui conhecer a família dele, mas resolveu melhor anos depois, numa terapia, que eu entendi que isso não era problema meu, e sim dele com a minha mãe. Claro. Aí tudo foi melhor, assim, na minha vida. Claro. Mas aí tivemos, esse início em São Paulo, que aí o Cláudio falou, o que eu vou fazer? Eu falei, velho, qualquer coisa. Tinha um trabalho de entregador na floricultura, na esquina de casa. Eu falei, Cláudio, na esquina de casa, dá pra você almoçar em casa. Aí ele trabalhou muito tempo nessa floricultura, ajudou muita gente lá com as contas. Depois foi cada um para um lado, sempre juntos, mas morar em si. Meu início de São Paulo. E eu tinha uma agência que eu consegui de lá, uma agência pequenininha, que cuidava de você. Que dessa agência saiu até hoje eu, Fábio Assunção, Felipe Fogosi, que ainda trabalha. Só. Nós somos remanescentes dessa agência chamada Working.
O Work. Já tinha Jet Set, Elite, e essa era uma pequenininha que Aham. tinha esses caras. Que aí foi quem se... E eu coloquei um cabelo até aqui. Você me viu na fase cabeludo. E chegando em São Paulo, eu coloquei esse cabelo até aqui e virei literalmente top model em São Paulo, assim. Olha. Eu era um dos caras que mais gravava as comerciais. Quando entra o teatro nessa história? O teatro. O teatro entra. Coisas que tem gente que eu conto, mas nem, às vezes, dependendo do bate-papo, a gente esquece de contar. Uma vez eu vi um negócio de dança, precisamos de dançarino. A fase que você ainda está... Trabalhei em loja, trabalhei na Elos, na Fatinova, fui vendedor. E a gente tinha uma média que pagava, sei lá, por mês, morava umas 4 pessoas, acho que gastava por mês uns 300, 400 reais. Preciso de dançarino, 150 por noite. Falei, opa! Oh. Fui lá ver, mas estava escrito Clube das Mulheres. Ah, Falei, Clube das Mulheres? Vou ver. E lá em casa nós temos a criação fechada mesmo, assim, careta. Essa coisa do não é não, eu já sei desde que eu sou criança, que minha mãe falou assim, não faz isso com a moça, você quer que faz isso com a sua irmã? Não, então você não faz com a moça. Então essa coisa do não é não, que é novo, na minha família sempre existiu, até porque eu tenho 3 irmãs. Fui lá entender, entendi. Falei, nossa, caramba. Falei, mas fica pelada? Ele falou, não, fica de sunga. Falei, mas as mulheres é pra pegar na gente, tô aqui de sacanagem, boiando tudo. As mulheres é pra pegar na gente, não. Falei, não, porque, não. Pensei, aí liguei pra quem? Pra minha guru. Mãe, oi filha, é isso. Mas filho, o que que é? Falei, não, é só dançar mesmo. Aí ele falou que não... Uma criança, assim, de 19 anos. Só dançar mesmo. E falou que a gente, você quer? Ele falou, mãe, pra mim tudo bem, se é só dançar. E a grana é boa. Eu falei, então, eu pago meu aluguel em 2 semanas, já pago meu aluguel. Mas falei, filha, agora é o que Deus está te dando, é só você ter respeito com as coisas. Eu falei, não. Fui. Aí o meu personagem era o rapper. O que eu fazia, Zóide? Eu chutava tanto para os lados na dança do rapper que as mulheres não chegavam perto. Juro. Ai, meu Deus, Marcos Manzano, um querido, já partiu, um querido. Ele falou, você é gay? Eu falei, não. Ele falou, rapaz, você não deixa a mulher chegar perto de você? Eu falei, não. Mas ele falou, não, Nilco, calma, escuta. Aí fiquei com eles 2 anos. Por que eu contei isso? Você perguntou do teatro. Fiquei com eles 2 anos, aí eu já estava começando a trabalhar, eu fui saindo, mas a gente pegou a melhor fase. Eu viajei, pelo menos 15 estados eu conheci através do Clube das Mulheres. eles faziam programas pelo Nós Brasil? fizemos aquela novela de Corpo e Alma. Foi a partir do clube, aquele personagem do Fazano. No entanto que o Manzano Sim, entrou na novela. é verdade. Eu fazia parte, só que eu não participei. E até porque eu sempre tive essa coisa, eu queria ser ator. Então quando pintou ali, eu falei, não quero. Nem figuração, nada, não quero. Eu não apareci. Porque eu não queria queimar uma coisa que eu poderia fazer lá na frente, como ator. Fazer figuração. Eu falei, não faço. Nunca fiz figuração, com todo o carinho e respeito a todos. Mas você vê, nunca passei pela figuração. E beleza. E aí saí do programa, né? Minha carreira foi acontecendo. Ah, perdão. E aí, logo de saída, um dia entrou uma moça lá e falou assim, oi. E eu era encanado, gente. Mulher oferecia dinheiro, não. Um dia eu falei assim, eu saio por amor mesmo. Um amigo meu, eu falei, idiota. Ai. Mas eu sempre tive muito pudor com as coisas. Então, uma moça chegou e falou assim, oi, eu vou ter uma peça de teatro chamada Hair, e eu conhecia o texto. Gente, a vida é isso. Eu assisti um filme chamado Hair, na Bandeirantes, em 1990 alguma coisa, o filme era acho que de 83, e falei, caramba, queria fazer isso. Me lembrei, assim, foi um momento que aí eu me vi TV, eu falei, queria fazer isso. O cara subia na mesa e cantava, aquelas pessoas livres no Central Park, eu falei, queria fazer isso, eu quero fazer isso. Anos depois, gente, eu fiquei assim, porque eu penso na minha mãe, eu começo a chorar por dentro, aí eu seguro para não vir para fora. E aí, essa moça foi trabalho com o Jorge Fernando, vou fazer um espetáculo chamado Ré por dentro, eu falei assim, caraca, e eu me olhando para ela desconfiado, porque tá querendo me pegar. Eu me achava o cara também, né? Me achava o cara. Aí eu e o Alan, outro garoto loiro. Aí o menino era muito despreparado, eu fui conversar com o Jorge Fernando, ele me adorou. Eu fui convidado, porque ele falou, bom, porque eu preciso, eu não preciso fazer teste com você, você dança, canta. E quem veio junto comigo? Para de se afastar de mim. A cadeira, ela tá escorregando. Não, é você que vai se mexendo, vai levando a cadeira. Eu sou muito Fica forte, perto de mim. A cadeira vai... Fica aqui, eu vou abarrar você. E aí, não, você tem um perfil, você é bonito, você dança, é porque canta, não sei o quê. E esse menino realmente não queria, ele não se interessou, não era a vida dele. Convidaram quem? Ricardo Mack.
que é meu Ricardo Mack. grande amigo hoje. Então foram os dois bonitões, a gente entrou assim, dois bonitões. Então todos os bailarinos, os cantores, os atores achavam que a gente era dois modelos bonitos. E eu cheguei, graças a Deus, estourei. O Ricardo é meu irmão, mas realmente ele é muito mais bonito do que fazer tudo aquilo que a gente tinha que fazer. Que ele fazia menos coisas. Eu virei bailarino dentro do espetáculo, que já era dançarino. Não me titulo dançarino, eu não me titulo bailarino, porque é uma responsabilidade muito maior. Eu me dei bem na dança. Na hora do canto, ele falou, caramba, você é barítono. A gente só tem dois, você e mais um, perfeito. E eu respondo rápido aos ensinamentos. Eu respondo mesmo. E foi ótimo, assim, foi uma participação muito bacana. E aí um dia que eu fiz, falei, gente, eu estou fazendo aquele espetáculo. E fui convidado, eu me emociono sempre. Aí Que lembrei, barato, né? O Hermes e foi também fez o Hermes, né? E foi um texto de Bogos, né? Do Altair Lima, lá de trás. Não sei se você chegou a assistir na época. 60. E aí, a partir daí, começou a pintar mais coisas. E o senhor Wolf Maia me viu. E me convidou para fazer o MC Bill na Malhação. Só que ele meio cabeludo. Antes disso acontecer, eu cabeludo, arrebentando, top model, trabalhava tudo. Quer dizer, eu sou da época que a gente falava isso mesmo, sou top model. Eu era um dos 10 homens que mais trabalhavam em São Paulo, no Brasil. Perdão, gente, eu tomei um café. Vou tomar um chá. Isso, virta-se, o chá é seu. E nós fizemos um catálogo da Elos, que foi onde eu tive a primeira filha. E nós viajamos o Brasil inteiro, meu cabelo até aqui. Menino de 20 anos, lindíssimo, assim, da época. Viajamos o Brasil. Modesto. Não, nem um pouco, não. Demorou pra gente se valorizar, né? E eu olho hoje e falo, agora eu entendo, porque tanta gente acabou no meu pé, porque no dia da época eu não entendia, tá, gente? E viajei o Brasil todo fazendo esse desfile, foi maravilhoso. E aí, o Hair, antes de pintar o Wolf... E aonde foi esse espetáculo? Foi no Campo Limpo, ali embaixo, ali perto da Barra Funda, é Campo Limpo, Campos Elíseos ali. Campos Elíseos. Tinha um galpão muito grande ali, que era do Altair Lima, espetáculo, e da Maria Célia Camargo, que eu sou amigo da família hoje. Sim. E aí eles compraram esse galpão. Foi um grande lance, assim, um grande investimento que me deu muito certo. É verdade, nós fomos pra Faustão. É verdade, é verdade. Lembro disso. Acabou esse convite do Wolf. No meio disso, alguém me liga do SBT, vai ter uma novela de Vicente Cesso, chamada Sangue. Primeiro alguém me chama, Vicente Cesso. Mas no Ré você já tinha texto? Ou você... Já tinha texto. Eu era o Steven, que era um personagem que existia, tinha um pouco menos de texto, e quem chegou e virou artista nessa época foi o Edson Montenegro. Ele fazia umas locuções para a mãe do João, que é a Maria Célia Camargo. O Edson Montenegro, um grande artista que já grande partiu. ator, Uma maravilhoso. voz incrível. Voz belíssima. E ali ele emagreceu. E um ser humano lindo. Nossa Senhora, que coração. E ali ele emagreceu, se reconheceu, tudo. E aí me ligam do SBT. Alguém um dia me chamou para fazer um teste para o seu Vicente Cesso. Fui na casa dele. Sempre tem aquelas coisas da casa, né? E aí a gente também fica claro o que você quer, o que você não quer, que tipo de relação que você quer com as pessoas e com o autor. Eu tive muita chance dessa coisa de ir na casa. Só que eu falei, irmão, esse jogo eu não topo, eu topo o jogo do teste. Enfim, não rolou a novela e me chamaram para fazer a abertura da novela. Chamava Sangue do Meu Sangue. E eu cabeludo. Sentei na frente do Beto de Nóbrega, um dos filhos do Carlos Alberto. Falou, e ele falou assim, aí você tem que cortar o cabelo. E eu era exatamente assim, gente. Não, cabelo corto não, valeu, tchau. Senta aqui que a câmera não Eu te tô vendo, acompanha. eu tô vendo, mas é pra pessoa entender mesmo. Foi isso que eu fiz. Deixei o cara no vácuo. Ele falou, não, calma, garoto. Eu falei, não quero, eu não corto o cabelo. Tava bombando o cabelão. No ponto de ônibus, eu falo pro Cláudio até hoje, o melhor conselho que ele deu na vida dele pra mim. Falou, Nilson, só que ele fez uma comparação muito engraçada, porque na época tinha uma novela da Nani Venâncio, Pantanal, que ela era uma onça. A Falou, onça. Nil, Nani Venâncio deu bem. Eu falei, olha a Nani Venâncio, olha pra mim, velho. Pô, a Nani Venâncio, a gata, olha eu, né? Aí pensei, voltei, falei, eu corto o cabelo. Dito e feito. Fiz a novela Sangue do Meu Sangue, fiz a abertura da novela do Meu Sangue, lindíssima, Sangue do Meu Sangue, vocês encontram no YouTube. O cara que nasce, que estava preso, um cara solta ele sabe que uma filha vai nascer, logo em seguida eu tive uma filha, e era uma menina no filme, pega essa menina, corra com essa menina quilômetros, passa pela Casa Grande, lindíssimo, cinema,
E no final, na ponta de uma montanha, o grilhão ainda estava pendurado aqui, né, que tal? E eu rodo aquele grilhão, gritando, como minha filha nasceu livre, ela está livre, o grilhão sai do meu braço e escreve, sangue do meu sangue. Incrível, né? Maravilhoso. E eu ainda chucro. Lembra da história do goiano chucro? Fiz a abertura, fui para casa, aí entra um outro personagem, que existe aí, amigo, não tão amigo, mas amigo. Fernando Rancoleta. Nosso Fernando Rancoleta, produtor de elenco. Me liga. Querido, vem na festa. Eu falei, não. Não, mas você nem perguntou que festa, não me interessa. Assim mesmo, era assim mesmo. Era assim mesmo. Até porque essa coisa, eu tinha muito assim, não que eu tinha preconceito, mas eu fugia, o cara era gay, eu não curtia, eu falava, não quero nem papo, porque tinha muito isso, todo mundo também tinha essa sujeira, cuidado, cuidado. Naquela época tinha muito Era muito mais- preconceito, muito né? preconceito. Muito preconceito. Mais do que a gente desenrolar as Claro, coisas. claro. Aí ele me explicou, Nil, a novela, lá, vem, você tem que vir. Aí eu falei, não, Fernando, não quero não, velho, tô de boa. Não, ainda falei, não conheço ninguém, esse monte de gente famosa. Eu falei, não, mas tá todo mundo querendo te conhecer. Ele insistiu muito, aí eu peguei um táxi, fui. A hora que eu cheguei, Josmar Prado, meu padrinho, eu falo pra ele, que ele não quis virar meu padrinho. Garoto, você é o garoto da abertura, você é ator. Eu falei, não sou não, senhor. Você é ator. Eu falei, não sou não, senhor. Você é ator. Eu falei, sim, senhor. Você tá dizendo? A essa altura. A partir de hoje eu sou ator. Aí veio Dona Irene Ravage, Lucélia Santos. Eu ia falar seu primo, mas é porque eu acho que você conhece ele. O Everton de Castro. Eu sei que você teve, né? trabalhou Sim, muito com ele. sim, nós trabalhamos. Todo mundo me elogiando muito. Aí eu falei, caramba, velho. Então acho que é mesmo. Eu acho que eu sou. Você assistiu alguém falou, diretor? Você assistiu? Não. Para tudo. Põe a abertura de novo pro Nil ver. Para todo mundo. A gente assiste. E de novo as pessoas chorando novamente. Era o elenco do Sangue O do elenco Sangue. do Sangue do Meu Sangue. Uhum. Saí de lá felizíssimo, então, mas ainda não tinha entendido assim, agora eu vou correr atrás de novela. Porque a nossa questão, quando a gente está atrás de uma situação, era ganhar dinheiro, fazer minhas coisas Sobreviver. de volta, sobreviver. Muito obrigado. E comprar a casa da minha mãe. Mas não pensei, agora eu vou ser ator. Eu nunca tive essa ganância, sabe? De ser ator, de ser famoso, nunca tive. Por isso que muitas vezes eu falo, não sou famoso, eu sou conhecido, porque nunca tive isso. Fui para casa. Fernando Rancoleta me chama na sala dele. Foi. E aí, com todo carinho, mas veio com papo mole, Falei, velho, não tem como eu fazer novela se eu sou abertura, estranho isso. Ele falou, não tem nada pra você fazer, só que não deu tempo dele falar nada. Por isso que eu falo, o destino do Senhor, o destino do universo, e quando você foca no que você quer, e você tem certeza, às vezes é difícil. Às vezes você volta pra casa do jeito que eu tô voltando, tô agora, assim, embargando a voz, fala, cara, que droga. Mas espera, porque você nunca precisa se submeter O que é ao que você seu não é quer. seu, né? Beleza. Antes dele falar qualquer bobagem assim, entra a Dona Irene Ravage com a Adriano Esteves, eu tô ali, eles aqui, ele sentado aqui, eu lá. E ela entrou por aqui na sala dele. Falei, meu Deus, menino, você é lindo! Você é lindo! Eu até tomei um susto, nossa, mulher exagerada. Você é lindo, que trabalho incrível que você fez. Não é, Adriane? Ai, ele é maravilhoso. Eu não é tão bobo, podia tentar chamar que é Adriane, mas nem pensei nisso. E eu ali, né? Falei assim, vendo aquelas pessoas famosas, né, Sónia? Eu nunca fui, mas eu assisti aquelas pessoas. Recebendo aquilo, agradecendo, com muita educação que minha mãe me passou. Assim mesmo, ela. Jaques Lagoa tá fazendo Chica da Silva. Fernando, me dá o telefone fixo. Jaque, oi querido, Irene. É mesmo, olha só, tem uma coisa ótima pra você. Tem um menino aqui maravilhoso. Aí ele deve ter respondido, eu vi a abertura, então ele é incrível, não tem nada pra ele não. Ele responde, eu só sacando, porque depois acontecendo. Irene, tem um teste aqui que a gente tá precisando de um bonitão. Barará, 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 barará. Querido, você pode ir pro Rio de Janeiro? Eu falei, sim senhora. Deixa que eu... Teste no Rio de Janeiro. Chica da Silva. Manchete. Chega mais perto. A cadeira vai mesmo. Mestre Avancini. Velho Avancini. Corri pra lá. 10 bonitões. Negrão, Walter Rosa, um grande querido amigo de 1,90 m, que era um modelo muito bonito. 2 caras desse tamanho, assim, bem mais fortes que eu. Aí foi fazer o teste, quer dizer que tudo pesa, né? Ele foi fazer o teste, ele tinha uma voz pequena. Contratador! O cara falou que é isso! E tinha uma falta de educação, gente, naquela época. Esse preconceito, tinha muita falta de educação nas palavras, né? Ele falou, você é viado! O diretor falou, faz igual homem! Eu já fiquei assustado, falei, gente, grosseria. Mas tinha muito disso e ele achava que era normal. Era normal, E beleza.
Eu já tinha voz, mas eu dei aquela imagem postada. Contratador! Contratador! Eu falei, isso! É isso! Resumo. Peguei essa personagem, peguei essa participação. Existia um cachê do dia, que era da Kodak. Close do dia. Estou sujinho, né? O personagem sujinho lá na senzala. Chega a Drica, que da minha amiga hoje fizemos a participação naquela série médica da Globo. Sob Pressão, fiz uma participação na 5ª temporada e fiz com ela. Aí lembrei, falei, não é mesmo? Dá um banho nesse personagem, vou comprar aquele ali para dar para a Chica de presente. Quando a Chica da Silva vai ver esse presente, dá o close, quem ganha o close do dia? Mais 200 cruzeiros, sei lá que era, né? No meu bolso. E isso vai te alimentando, né? Falei, pô, cara, é isso. Saio de lá, termino essa participação, morro na cama da Chica. Isso é... Acredita quem quiser, entendam do jeito que quiser. São experiências na vida da gente que algumas pessoas têm. Entro no camarim, não tinha ninguém. Uma senhora preta, muito preta, varrendo. Eu nunca tinha visto essa senhora lá. Isso é... Até hoje eu não consegui descobrir isso. Ela virou para mim e falou assim, filho, sabia que a Vancini está fazendo uma novela que é a sua cara? Eu falei, senhora, chama Mandacaru. Vai precisar de um monte de homem, eu tô sabendo. Vai procurar ele. Eu nunca mais vi essa mulher. Uau! Eu nunca mais vi essa mulher na minha vida. E foi a partir daí que eu fui procurar. Eles não procuraram, eu procurei. Tive uma reunião com o velho, primeira vez que encontro com ele. E sabia que ele gostava que eu olhasse no olho. Beleza? Reunião, senta. E ele tinha uma sala que realmente ele tinha luz baixa, porque ele tinha fotofobia, né? Então incomodava a luz. Então ele tinha aqui a luz estava escura e aqui ele vinha para a luz. Era um mafioso italiano total. Era ele o dava próprio. ele fazia essa pressão, né? Ele fazia, ele fazia. Aí eu fui entendendo que é assim que ele via como você ia funcionar como ator. Até onde você aguentava. A garota, Chica da Silva, muito bem, muito bom, não sei o que, maravilhoso. Tem um personagem para você chamado Meia-Noite, existiu no bando, falei, que honra. Irarará, isso e aquilo, e tem que andar a cavalo. Eu falei, ando de cavalo desde criança, eu sou do Goiás, tá tranquilo. Ele falou, eu não sei o que, mas tem que atirar. Eu falei, atiro de revólver, bodoque, espingardinha de chumbo, eu tenho um 38 lá em casa. Eu falei, como é que você tem? Falou pro meu pai, eu tinha um 38 em casa. Aí ele falou, não, mas eu tô... Ah, não, desculpa, é pior ainda. O personagem é muito bom, mandigueiro, isso e aquilo, e maravilhoso, filho de escravos, com uma nordestina, e eu... Uau, enchendo o peito. Mas no 5º capítulo, veio a cabeça dele pendurada num pedaço de pau. Eu falei, então não é bom. Assim não. Eu falei, não, então não é bom não, o senhor tá errado. Falei, não, é bom sim. Tô falando que é bom não, mas não é bom. Como é que uma coisa boa vai morrer no 5º? Assim mesmo? Como é que vai morrer no 5º capítulo? Eu falei, mas é muito difícil, tem muita coisa pra fazer. Assim, foi um embate. Eu falei, o quê? Aí caiu ele falou, tem que atirar. Eu falei, atiro desde pequeno, disso, daquilo. Ele falou, tem que andar a cavalo. Eu falei, tem até um cavalo tatuado aqui. É um unicórnio, né, gente? Mas eu fiz isso. Depois eu falei, cara, você mostrou um unicórnio. O cara falou que tinha um cavalo tatuado embaixo do braço. E o sotaque é fazer agora, se precisar. Ele falou, isso é teatro. Eu falei, então o senhor me ensina a fazer televisão. 2 minutos, assim. E eu por dentro, falei, cara... Gente... Aí ele só falou assim, Zódio, sai da minha sala. Eu imagino Não, eu virei... a cara dele. Aí eu virei e falei assim, não, mas espera aí, mestre. Eu nunca eu olhei, eu acho que deu... Eu falei, não, espera aí, mestre. Saia da minha sala. Vai. Eu saí meio chorando. Falei, cara, o que eu fiz, velho? O que eu fiz? Eu fiz tudo certo. Chego lá no apartamento que eu estou hospedado, toco o telefone, senhor Newton César. Falei, cara, o que será? Senhora Vancini vai falar com o senhor. Aprendeu. Senhora Vancini vai falar com o senhor. Oi, mestre. Garoto, adorei você. Vai fazer a novela inteira, mas no primeiro vacilo morre. Eram 5, né? Você se lembra? 5 capítulos? Ganhei mais 230. Fiquei com ele até 200, fiquei 235 capítulos com ele. A novela acabou no 245. E ele não avisava as pessoas que iam morrer. Ele simplesmente abriu o texto e estava morto. Eu não, meu personagem ficou doente, caiu, eu falei, vou morrer. Tô morrendo. Tô morrendo. E depois ele me convida para fazer um galã em Brida. Não sei se você se lembra disso, ele pega o livro de Paulo Coelho e transforma o livro Brida em novela. Foi a última novela da Rede Manchete. E eu venho de galã, ele me tinha como galã. Eu era um motorista, que eu não sei que teve uma novela parecida agora aí. Que eu era um motorista, eu ia pegar a minha patroa e a filha da patroa. E aí, fale, né, a Manchete. A novela acabou sendo narrada, ele foi pra Globo, depois a gente falou pro telefone,
Ele falou, próxima novela você vem pra Globo. E aí ele faleceu. Uhum. Fui até lá, né? Mas Olha fiquei nas que- primeiras novelas. Mas você vê, partiu Que da fantástico, abertura, né? da Sangue do Meu Sangue, de estar de uma pessoa E aí é que musicar. você entra na Globo. Aí que eu saio da Onde é Manchete. que você encontra Hermes Baroli? É nessa época ou É é nessa depois? época que ele foi morar com a gente no Rio. né? Ah, é Vocês vão quando ele foi pensar. pro Rio, é verdade. Mas é bem lembrado, mas onde eu conheci ele? Mas não foi no Rio. Não, porque quando ele foi pra lá, ele já me conhecia. A gente se Eu acho conheceu que aqui, sim. já, claro que já. Do Mas Faroeste, Caboclo? Não, foi um pouco depois. Ele tinha, na época desse espetáculo que eu não assisti, foi nessa época que eu conheci ele, mas eu não me lembro mesmo de onde eu o conheci. Eu trabalhei com ele em vários estúdios diferentes, me dirigiu vários, eu mesmo não me lembro. Porque quando ele vai pro Rio, a gente já conhecia ele, eu e Pasquim. Tanto que ele foi morar, morar com com a vocês, gente, né? claro, Ele foi claro. morar com vocês. Claro. Morou primeiro com a gente em Ipanema É, e depois ele foi morar na Ilha da Gigoia. exatamente. Lembro até dos carrinhos, o carrinho Gol azul lá que ele tinha, que roubaram aquele Que carro. roubaram lá na ilha. Na ilha, é. Bem bate-papo mesmo. Mas a partir dali, eu fui chamado para fazer Força de um Desejo na Globo, em 98. Eu fiz a Mandacaru de 97 a 98. Começamos Brida no final de 98, não deu certo, e a Globo me leva para fazer par romântico com Isabel Filardes, novela Sangue do Meu Sangue. Que aí eu tenho uma grande experiência com o Paulo Betti, com Denise Del Vecchio, que é minha amiga até hoje, queridíssima, que eu fazia o escravo de casa da casa deles. Dona Natália Timber, que eu não esqueço os textos dela, que as relações, ela falou, vocês escravem suas relaxações. A dona Natália fala, relaxações. Que para mim sempre foi uma aula estar do lado dessas pessoas. Natália era uma grande mestre. E eu sou um cara... E tinha essa nobreza de trocar. Generosidade Ela era total. muito generosa. E eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Eu deixei de ser muito espicula, que nem dizia minha mãe, de perguntar muito, porque no set não dá para perguntar o tempo inteiro. Mas eu já ouvi do diretor, Nilson, dá um tempo. Mas por isso que hoje eu dirijo, né? Tem minhas coisas, fui premiado com um prêmio de direção no ano passado de um curta-metragem, mas até pela direção dos atores. Então eu absorvi demais esse tempo que eu tive lá. Aí em 98 faço a novela, que vai até 99. A Record me chama para fazer uma novela. Faço uma novela em 2001, chamado, se não me engano, que eu fiz muitas novelas chamadas Vidas. Vidas Cruzadas, Vidas Opostas, Vidas em Quando Jogo. você ficou lá em casa? Quando foi isso? Então, fiquei agora. Que aí 2001, que eu volto de lá do É Rio. 2001? Aí Hermes muda pro Rio primeiro, porque ele morou com a gente. Aí ele muda pro Rio. É. Aí ia até ficar o quarto dele, eu tinha comprado um apartamento e falou, Nil, se precisar fica no quarto do Hermes até sair do apartamento. Eu sei como é que é, comprei, vai pintar. Aham. E aquilo foi 2001 que eu faço essa novela Vidas Cruzadas e logo em 2002 pinta a Turma do Gueto. Turma do Gueto. Turma do Gueto, que é 2002, 2003, 2004 e aí eu volto pra Globo em 2006 para fazer Como uma Onda, que eu era um mergulhador de uma novela da Seix. Fiz essa novela, tive uma crise, não sei, não foi crise de ansiedade, foi estresse. Uhum. Foi estresse. Burnout. Que não sabia o que era, fui pro hospital, fiquei uns agora tem 15 nome. dias, 20 dias de burnout, consegui voltar e finalizar a novela. Comprei uma lanchonete, aí depois me explicaram por quê. Morando no Rio, comprei uma lanchonete, trouxe minha família. O gerente era meu irmão alcoólatra, mas ele era o melhor. Mas ele era o médico falou, você é louco, cara. Por isso que estourou sua mente, que foi que deu um... Foi assim, tipo, para. Aham. E ele falou, você não vai salvar tua família, cara. Você colocou teu irmão. E seu irmão deu problema depois começou a dar problema. E foi tudo isso que eu quis fazer tudo de uma vez. E aí em 2007, 6 para 7, sou contratado da Record, que todo esse esforço desses anos todos, nisso tudo que eu contei para vocês, gente, que é muito difícil contar tudo, eu tenho aí mais de 300 comerciais, até chegando nessa data que a gente chegou, tem mais de 300 comerciais, fiz catálogo da Elas quando tem minha filha que eu estava cabeludo, fiz muitas fotos, fiz muitos desfiles. Então, quando chega o contrato da Record, é meio que o presente de tudo isso, né? Como ator, o que te realizou? Que me realizou Turma do Gueto. Apesar de ser um bandido, eu não fiz ele bandido. Eu fiz um cara que foi obrigado a ficar naquela situação, porque perdeu a mãe e ele queria criar o irmão dele. E ele não viu, se fosse voltar a história dele, que talvez isso possa acontecer, porque eu comprei os direitos do Jamanta, é meu os direitos, o nome.
Ele é um cara que tentou trabalhar pra caramba. Se ele fosse do morro, a gente fala aqui embaixo, Rio de Janeiro, que a gente aqui embaixo. Ele tentou pra caramba trabalhar no asfalto. Só que foi humilhado, ganhava pouco. Nananã, e ele falou, quer saber? Aí quando a mãe morre, ele não. E ele já conhecia todo mundo, e o cara, o dono do... Essa é a nossa história, né? Do personagem, o dono do morro passa pra ele, porque o cara passou, mas o cara tava na cadeia, que isso teve na Turma do Gueto. Só que ele é tão gente boa, porque eu fiz ele um bandido dos anos 80. Eu roubava o caminhão de gás, pagava o cara, o motorista, dava gás pra todo mundo. Isso eu coloquei no personagem. Comprava remédio pra comunidade. Ai, tem uma história incrível, lembrei. Nessa do Jamanta, da Turma do Gueto, que ele fazia essas benfeitorias, vou eu pra Globo em 2006 fazer uma novela. E depois que eu fui pra Record, né, como eu disse, essa sangue, como uma onda. Então, voltando com o motorista pro hotel, ele me olhando pelo retrovisor, me olhando, falei, pois não, velho, você quer falar alguma coisa comigo? Ô, o senhor me desculpe, eu tô olhando muito pro senhor, é porque o senhor é o ator que fez o Jamanta, né? Eu falei, sim. Eu falei, não, me chama de senhor não, não precisa chamar de senhor não, imagina. O senhor mudou a minha comunidade. Eu falei, hã? O senhor mudou a minha comunidade. Eu falei, como assim? Todas as benfeitorias que o seu personagem fazia, o cara da minha comunidade, ele era mais velho, ele se tocou que era bacana. Olha que coisa fantástica. Eu comecei a chorar dentro do carro. Cheguei em casa, liguei para minha grande guru. Eu falei, mãe, estou conseguindo fazer alguma coisa pelas pessoas. E aí ele me agradeceu muito, falou para a comunidade, falou que me conheceu e tal. E ele falou que o cara fazia todas as coisas que o Jamanta fazia. Né? Que foi uma coisa que eu coloquei realmente no personagem, que eu acho que assim, não tinha essa necessidade. É isso que eu falo muito para as pessoas, que o ator, ele é um mestre. Tem muita responsabilidade no que a gente faz. Porque você pode fazer um trabalho como esse, que você atingiu uma comunidade inteira, e também pode fazer coisas terríveis. E saber como você quer atingir, né, Zóia? Exatamente. Eu poderia ser um ator escroto, ignorante e cagar todo esse Exatamente. texto e o que eles escrevessem. Um dia ele escreveu tráfico na escola. Eu falei, na minha escola não. Eu falei, não, na escola da minha comunidade não vai ter tráfico. Por quê? Porque o Jamanta nunca deixou. Aí eu preciso, então você vai precisar, então você coloca outro bandidinho. Aí o meu bandido foi lá, claro que é novela, e matou o cara. Tráfico na minha escola não. Aí rápido na minha escola. Então eu cortei tudo que era com a minha comunidade. Eu falei, peraí, a comunidade já sofre. Aí você vai pôr um traficante que ainda faz a comunidade sofrer mais? Não quero. Aí eu mudei todo o texto. No entanto, que o Ibope estava 8, ainda era a época do Ibope, conheci Dona Hebe por causa de Turma do Gueto, porque nessa mudança que eu vou contar agora, eu entro na história dela. A gente estava de 8 de Ibope, que na época já era maravilhoso. E ele estava muito herói. Viro eu pro diretor-geral, seu Pedro Ceareta, dono da Casa Blanca, e para a autora, eu falei assim, esse cara não é um herói. É um bandido. Vamos colocar esse cara no presídio. Ah, não. Falei, vamos colocar ele no presídio. Falei, seu Pedro, só assistiu Oz? Lembra de Oz? Aquela uma série que tá todo mundo na cadeia, passava no SBT na madrugada. Era um monte de cadeieiro que eles ficavam contando história. Eu falei, e quando sempre eu convidei um monte de dubladores que não faziam novela há 13 anos. Léo Camilo, coloquei ele, ficou 2 temporadas. Cláudio Satiro, falecido, era o nosso delegado. Lafay, convidei um monte de gente. Aí algumas pessoas queriam matar, convidava você, boa atriz, falou, não, mata não, leva para o hospital. Eu não deixava ninguém morrer. Ninguém, seu Pedro começou a aprender isso. Não mata não, que ele matou. E eu falei, vai para o hospital penitenciário do hospital, Zódia. Joga a ideia para eles, falou assim, então o senhor assiste a série. Jamanta, adorei, o que a gente faz agora? Vai escrever em cima disso, eu vou para a cadeia, e lembra os caras que eu falei para não matar? Estão aonde? Tudo dentro do presídio. Aí lá dentro estava Tatu, que era, esqueci o nome dele, Fumaça, que eu convidei, e aí ele volta para a série. Te lembra dos 7 anões do orçamento? Os caras que roubaram, os deputados, 7 anões, que roubaram. Claro. Inventamos os 7 anões, viram pro seu Pedro, seu Pedro, assim mesmo, assim, tomando café. Imagina se tem 7 anões. Eu falei, como assim? Os 7 anões do orçamento, 7 anões bandidos, que eles se escondem nos lugares mais inóspitos. Dias depois, eles só me chamaram Jamanta. Jamanta, e parecia um garoto comigo. Arrumei os anões. Falei, como assim? Aí ficou 3 anões lá. Enfim, olha, voltamos para 12 do Ibope. Olha. Dona Hebe, pelo seu Silvio, é mandada para o sábado, porque ela não batia mais o segundo lugar da Tela Quente. Era Tela Quente e Hebe. Agora virou Tela Quente e Nil. Claro, Jamanta, Turma do Gueto. Porque eram 3 personagens. Eu, Netinho de Paulo e mais um cara. Eles não seguraram. Então os personagens deles morreram, ficou tudo em cima do meu trabalho. E o que os meninos, Ailton, Rosa, o Ailton era do outro bando, mas eu fui, o Carlos Negro, eu fui dando texto, porque não escreviam nem para eles. Eu falei, não, gente, assim não.
não existe um trabalho em equipe se você não sabe ser generoso. Se não tiver equipe, Se né? não tiver equipe, é que adianta ter o seu protagonista Claro, sozinho. claro. Eu nunca fui assim na vida, não vai ser agora. Eu pegava um texto meu e falava, você fala isso, você fala isso, você fala isso, você fala isso. Aí eu vou perguntar aqui para a Zódia joga pro outro, e eu fui criando isso pra gente ter uma comédia e eu dava tapa na cabeça. Não sei se quem lembra. E o cara tinha 2 idosos, falava, abaixa. Pô, abaixa. Aí ele abaixava. Então tinha essa leveza, então quis trazer leveza. E aí, dona Hebe ficar sabendo disso, eu quero conhecer esse menino, quero conhecer esse menino. Fomos para um restaurante caríssimo, nunca mais fui, viu, gente? Só fui essa vez, chamado Letambui, ali na 9 de julho, maravilhoso. E conheci a dona Hebe, nos jantamos juntos. Menino, né? Ela rápida, eu também. Foi você que me mandou pro sábado, né? Eu falei, não, dona Hebe, foi o seu Silvio. Ela riu, você é espertinha, gracinha. Conheci a Hebe por causa da Turma do Gueto. Que maravilha. Mas aí você também foi para o cinema? Aí já começou, E- cinema já veio de Carandiru, né? Acho que foi meu primeiro trabalho bem Exato. grande. E o que no cinema você fez de melhor? Que mais te realizou? Talvez seja o filme mais atual, que é Biônicos, que está na Netflix. Para você ter o prazer de fazer uma família firme, uma família preta, uma família bem-sucedida, que é uma família bem-sucedida que conquistou isso, que é uma família de atletas, né? Então foi um personagem muito rico de se fazer, que foi esse último agora. Perdão. Tem muitos filmes teus Tem. que estão no mundo inteiro, E tem né? um filme para vir agora. E agora vai vir em julho, que é SIC, Central de Inteligência Cearense. SIC, Central De Inteligência Cearense. Que é um produto do Halder Gomes e do Edmilson Filho. Aham. Edmilson Filho, Shaolin do Sertão, Cine Hollywood. Então nada começou na CIA, nada começou na KGB, nada começou na Interpol, tudo começou no Ceará. Ai, que Na maravilha. SIC, Central de Inteligência Cearense. E eu faço o chefe desses caras, dos agentes, que eu sou o Espírito Santo, personagem, e tem ele que faz o agente Carcará, que vai ser um dos filmes mais interessantes que eu fiz também de trabalho de personagem e um dos filmes mais ricos em luta que vocês vão ver no Brasil. Olha Porque que as legal. pessoas que lutam, o próprio Edmilson, ele é terceiro dan em taekwondo. É como se ele fosse faixa preta 3 vezes por sei lá. E o outro é sexto dan. São os coroas que você fala. Eu que luto, eu era nem faixa branca perto deles. E fiz uma luta incrível, algumas homenagens. Eu faço uma homenagem a um cara chamado... Tem o Gene Kelly, né, que é o dançarino, e tem o Jim Kelly, que é um negrão dos anos 70, que era um galã que fazia todas as lutas de karatê. Só que ele não tinha muito alongamento. Então ficou perfeito, assim. Então a gente fez... Vem com a imagem dele, é um flashback, eu estou igualzinho a ele. Calça Boca de Sino. Então, assim, é um filme muito rico de interpretação de todo mundo. Muita gente bacana. Agora, tem um mais lindo, claro que está relacionado à minha mãe, que chama Inverso. Eu sou um bailarino. Isso é uma história de um cara que ele foi para a Alemanha, viajou o mundo inteiro e voltou com uma arrogância incrível e mal falava com a mãe dele. E a mãe dele com Alzheimer. E aí ele tinha que cuidar da mãe dele, só que você, minha amiga, falou, arrumei um trabalho para você, amigo. Preciso que você prepare um menino para o teatro. E ele arrogante, o personagem mais arrogante que eu fiz na vida. E ele chamava a mãe dele de velha, não cuida dessa velha. Ele teve a ideia de pegar esse menino e falar assim, o seu laboratório é cuidar dessa velha. E pôs o menino para trabalhar para ele na casa dele esses dias. E nisso ele vai vendo a relação que o menino cria com a mãe dele. Tinha 1 ano que a mamãe tinha falecido. A atriz tem muito perfil da minha mãe. Eu estava com a tatuagem nas costas. E aí eu não conseguia xingar ela. E aí fui entrando no personagem e a gente falou, cara, como é que ela vai lembrar dele? Ele falou, na hora do banho. Aí caiu minha ficha. Eu falei, a hora que eu viro para pegar o shampoo, ela olha a tatuagem da minha mãe, se reconhece na tatuagem que é ela. Foi uma crise de choro tão linda nesse momento que aí fizemos. Aí acabou, eu chorei mais um tempo, mais uns 5 minutos chorando. E eu acho que vai ser um dos filmes mais bonitos que eu fiz em matéria de interpretação. Que maravilha. De um cara super arrogante, escroto de fazer e Que de chegar fantástico. nesse lugar. Onde entra a dublagem nessa história Onde é linda mesmo? de ator? Você vê que doideira, que é tanta coisa que veio Pois é, junto. como é que entra isso? Por isso que é uma... Onde é que você vai pôr esta voz maravilhosa na cara dos outros? Como é que você fez isso? Como é que foi essa escolha? Aí entra Hermes. Porque eu estou em casa, estamos em casa em Ipanema, vejo o comercial, vou pro banheiro, eu canto o comercial, eu imito. Aí saio do banheiro, ô Nilson, já pensou em ser ator? Aí eu viro para ele e falo assim, não, eu não sou locutor,
Ele falou, seu besta, você é ator, para ser dublador você tem que ser ator. Nem isso eu tinha Aham. ligado ainda. Aí eu falei, mesmo, Hermes? Aí ali no Rio, fiz um curso com o Lauro Fabiano, fiz um curso com o Newton da Mata e depois fiz um curso com o Hermes lá. E a partir daí... Aliás, a turma de vocês... Foi a primeira. Foi a primeira turma do Hermes. Eu acho que eu tenho uma foto ou ele, eu acho que eu tenho essa foto. Eu tenho essa Você foto. foi a Eu, primeira... Pasquim, Cláudia Buquerque, mais 2 amigos de lá. se tiver, manda pra gente Sim, botar na produção. Com certeza, né? vamos fazer, com Vamos, certeza. por favor. Vou procurar, tem fotinha de maquininha. É. E foi ali, bem lembrado. Aí a partir dali, realmente, eu disse, não, Nil, você pode dublar, cara. E aí eu começo lá, mas eu começo também Herbert? lá pouco, aqui em São Paulo, Álamo. E aí, foi isso, Zó, de 2000 e... Deixa eu pensar de novo, que eu falei aqui. 2001. 2001, quando você estava em casa. Um pouco antes, Foi quando o Hermes foi para Ipanema. Uhum. Hermes? É meio por isso. Exato. Eu tinha acabado a novela Mandacaru, quando eu morava ali. Pasquim foi fazer uma novela na Argentina, Chiquititas. E foi fazer Chiquititas, Exato, é isso aí, exatamente. 2001. Ali eu começo a dublar e comecei a dublar mais aqui. Mas aí tinha essa coisa, você faz novela, né? Você não tinha muito tempo, né, tempo. para dublar. E aí veio, eu acho mais dublagem, acho que depois de 10 anos de dublagem, gente nova, iniciante, exigente, ansiosa, depois de 10 anos que eu comecei a falar, cara, eu dublo bem, eu sou um dublador, e fui entender, porque a minha vontade me atrapalhava. Porque eu ficava tão feliz, a pressa, e vontade, eu fico tão feliz. Aí até eu fiz o Marvel 1980, os meninos lembram mais. Eu fiz com o Sérgio Cantu, fiz Disney, fiz 2 coisas com o Sérgio Cantu. Fiz o Guardiões das Galáxias 3, eu sou o vilão, o Alto Evolucionário. Aí ele é tão querido, agora Cantu, ele é tão querido que eu falei, Nilzinho, já te saquei, agora que a gente já conversou, relaxa. Maravilhoso! Porque na vida, essa vida profissional, acho que a Zóia vai concordar, a gente tem que encontrar pessoas que entendam a sua loucura. Todos nós temos uma certa loucura e o artista também. Claro que a gente aprende, a gente se policia, a gente perde um pouco dessa ansiedade, mas quem vai te dirigir, ele tem que te entender de essência. Um dia um diretor muito bom, e eu falo que a gente já falou isso, eu faço, a partir da 2ª temporada, eu sou o Boing de origem. E trabalho com o Marco Aurélio. Marco Aurélio ele é muito incisivo. E às vezes ele mesmo fala, às vezes eu perco a paciência, eu falo alto, tal. Mas o trabalho dele é muito metódico. E aí a gente nessa trabalhando, eu ainda falei para ele assim mesmo, acho que ela só que me conhece. Eu virei e falei assim, não, então faz assim, não quero te atrapalhar mais não, você só me chama pra fazer pontinha. Porque eu te adoro, e muito honesto no olho dele. Dias depois me liga para fazer um protagonista. Eu cheguei e falei, pô, cara. E aí a gente se entendeu, eu falei, mas quem só não grita comigo? Mesmo sem querer, porque me tira. Porque não gosto, não estou acostumado, eu sempre revidei, não de bater. Sim, porque você vai gritar. Um dos melhores trabalhos que eu fiz, e por isso que eu estou contando, porque eu falo para ele, eu falo para as pessoas, Marco Aurélio, se alguma pessoa não gosta, que pena. Para mim, funcionou e me deixou muito melhor como dublador. E tanto que eu tenho uma escala agora lá na Unidub no fim da tarde, com outro diretor, que é o Vitor Mello, um querido, que falou, Nil, como você está mais tranquilo. E outra coisa, gente, por isso a gente tem que analisar tudo. Eu sou motociclista, então eu chegava na vibe da moto, bem acelerado, então tudo isso, então para fazer, a gente pode nunca fazer com excelência, mas você pode fazer o seu melhor, pensa tudo que te atrapalha, então chega mais cedo, chega lá, senta, toma uma água, porque chegar em cima do horário, chegar ansioso, vai te atrapalhar. Porque às vezes a gente tem uma pressa mesmo na dublagem, que se eu já chego ansioso, claro, não vou conseguir responder. Com certeza. E foi a partir daí. E agora, acho que 10 anos pra cá, eu tenho feito coisas incríveis, assim. E eu adoro fazer desenho. Aí descobriram que eu faço muito bem desenho e descobriram que eu mando bem no game. Que a coisa, isso foi no Rio de Janeiro, que a coisa da wave. Aí eu falei, cara, pra você ver no início, cara, suas wave ficam igualzinho. Eu falei, Então eu falei, eu sou bom imitador também. Sou bom ouvinte. Obrigado. Ouvinte. Mas é uma coisa, Rod, que eu não consigo ficar sem. Hoje, os produtores de elenco, de novela, de filme, eu vou agora fiz Paixão de Cristo 3 anos lá em Pernambuco, Alagoinha, depois se alguém vê, um forte abraço a todos de Alagoinha. Tive o Alexandre Araújo, um querido, amigo de Marcelo Galvão, que eu fiz Colegas, um filme lindo também, Delírio Demônico, Marcelo Galvão.
Fiz 4 filmes com o Marcelo, que ele viu que também a gente se dava bem. Não vai dar para você botar seu pra currículo tudo. todo, Não não dá dá pra falar tempo. Eu não tenho esse tempo Não dá, todo. nem eu tenho, cara. Mas, enfim, a gente tem tanta Enfim, história, tanta eu falei história. para vocês que tinha muita história neste pedaço, não falei? Pois é. E aqui nós estamos, e nós vamos ter que parar por aqui. Tem muito, mas talvez a gente, quem sabe, faça um segundo capítulo. Eu também concordo. Não sei, talvez Mais perto do lançamento dos filmes, que esse ano a gente Olha lança aí. 4 filmes. Olha né? aí, é uma boa ideia. O Inverso, que é esse que com a mãe. Um que eu faço um pai, que é um filme bíblico, assim, com tema bíblico, que é de Campinas. Caipora, que é um filme que nós fizemos aqui em Guarulhos com a tribo indígena, tribo dos Voaçu, que é o seu Máximo Voaçu, que é o chefe de lá. E o SIC, que sai em julho, tem 4 filmes que é lançado nesse semestre. A gente Então pode combinar, quem assim. sabe, vamos combinar, porque aí Com ele certeza. traz coisas novíssimas pra gente. Ó. Aí posso falar dos meus filmes também que eu vou dirigir, das coisas que estão acontecendo. Preciso saber do teu lado de diretor, É. né? Que nem entramos nisso, passamos assim tão rapidinho. Preciso saber. O que você. Bem rapidinho assim. O que você dirigiu que mais bateu no teu coração, assim, como diretor? Parece um clichê eu falar que foi esse filme que eu ganhei o prêmio, mas esse filme, a gente fez aquela curadoria para cada um escolher um filme. Eu escolhi esse filme porque não tem diálogo, família, e essa mãe perde um filho e no final do filme ela perde outro filho. Então eu quis escolher pelo trabalho de sentimento, de dor, e eu ter que trabalhar isso com as pessoas. Então foi o Suspiro, o último filme que eu dirigi mesmo. E não curta-metragem. É um curta-metragem, não tem diálogo. Os atores falam com os olhos. E o ator, nesse que eu ganhei o prêmio como diretor, esse ator ele estava em 3 filmes, que é o Buda Lira, um grande ator lá do Ceará. 3 filmes no mesmo festival. Os outros 2 ele falava. No meu ele não falava. Ele ganhou como melhor ator no meu. Olha que maravilha. Então isso carimba o meu trabalho de direção de atores. Nossa, Nil, que coisa linda. Muito Que feliz. orgulho eu Eu estava esperando tenho. você falar isso. Porque você faz parte da minha vida. Conheceu a mamãe. Conheceu a mamãe, claro, imagina. Claro. Hermes é meu irmãozaço. O Hermes, pra quem não sabe, de vez em quando ele me liga. Já falei pra você, de vez em quando ele me liga. Aí, Niles! Você me chama de Niles, não sei porquê. Ele tem dirigido lá muitas coisas que Inclusive, você fez. ele dirigiu Biônicos, em inglês. E ele que dirigiu. tem um trabalho danado para escolher uma voz que bata com a sua. E você sabe que ele escolheu, fez o filme inteiro e trocou, né? Pois é, porque no final não deu Ele o que não ele gostou, queria. não. Ele faz isso. Falei, muito bem, mas eu também não tinha gostado. Mentira, nem ouvi. Maravilha, Nil. Muito, muito obrigada. Imagina, eu agradeço, Olha, carinho. um orgulho enorme de ter Tenho você na minha certeza. história, na minha Também. vida. Eu tenho que te Viu? dar uma árvore que eu não esqueci. Eu sou pisciano, eu gosto de detalhes. Eu tenho que dar uma árvore da felicidade. Ou é para essa casa ou para outra. Eu esqueci. Só esqueci de comprar. Ainda bem que eu sou honesto. Obrigada, Nil. Muito Sempre que obrigada. você quiser, Prazer gente. enorme. E vamos marcar este retorno no lançamento dos filmes. Na vida, muito mais do que coisas, se nós tivermos pessoas, isso vai fazer uma grande diferença, de verdade. Às vezes seja para uma palavra, sabe? Eu sou uma pessoa muito fechada, apesar de eu ter um grande carinho com as ordens, eu sei que às vezes Isso vale para todos nós. A gente falha em não visitar as pessoas, não ver, não ligar. Não façam isso, pelo menos liguem. Hoje a gente tem o WhatsApp, tem as coisas. Porque tem muita gente que gosta muito da gente, a gente não sabe. E a gente está sempre correndo atrás de coisas. Vamos correr atrás de pessoas também, mas aquelas que já também correram atrás de você. Uma honra, estou aqui. Deus abençoe sempre o espaço, que eu também acompanhei tudo Quer isso deixar aqui. mais algum recado para o teu público? Deixo, gente. Quem não ouviu, quem ouviu pouco, fé, perseverança. A vida é uma repetição e ela só é repetida se você repetir as mesmas coisas. Repetir uma vez não deu certo, mantém. E tenha bom senso. Nem toda profissão não é para todo mundo. Descubra o seu melhor. Ai, meu, mas está demorando, mas vai chegar. Vê o que você está fazendo de errado. A grama do vizinho é mais verde, né? Não. Deixa a sua mais verde, cuida melhor da sua. Para de cuidar da vida dos outros. Beijo. Esta é a minha forma de pensar aqui, esse é meu bordão. Né? Ai, que lindo. Pois é, gente. A gente fica por aqui. Até a próxima.